Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Além da Cabana com o Thomas. Eu não sei muito bem como começar esse episódio, porque estou totalmente desconcertado, tá? Acho que ano que vem meu emprego está comprometido, porque estou aqui recebendo o primeiro apresentador do podcast do Summer Camp. Estou recebendo alguém que é agora duas vezes vencedor do Reality Verse, tem 7 participações, uma gama de aparições aqui no Reality Verse, bem conhecido na casa. E agora o nosso campeão do Summer Camp Ghost Hut, Christian, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado muito da sua passagem. Me conte como você está se sentindo com essa vitória, como está sendo tudo para você, muito rápido. Conte tudo, não esconda nada. Oi, gente! Cara, que loucura, que loucura. Primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Tô muito feliz. Eu tô, tipo, tomando café da manhã com a Ana Maria Braga, gente. É algo tipo assim, Isso. tá? Tem que respeitar. Amigo, muito obrigado. Olha, eu tô muito feliz. A experiência foi, assim, incrível. Tudo que eu falei no meu texto, assim, que eu deixei lá, no primeiro texto de defesa e depois todas as vezes que eu falei e reforcei, eu entrei aqui muito, muito a fim de ganhar, mas muito a fim de jogar e saber até onde esse jogo, sem saber, na verdade, até onde esse jogo ia me levar. Então, eu joguei realmente de peito aberto, fui fazer tudo que geralmente eu evito fazer, o que eu faço de um jeito diferente. Eu queria jogar de outra forma e ver se essa forma também é possível de vencer. Então, para mim foi muito, muito importante vencer, mas foi ainda mais importante participar. Eu amo o formato do Summer Camp. Eu lembro até hoje, quando o Diego ia divulgar o formato, e eu achei super inteligente, achei muito legal. Gostaria, inclusive, de ver na televisão, acho que seria super interessante. Então, é uma honra vencer, ser a terceira pessoa aqui do Reality Versa a vencer duas vezes, e ainda vencer esse formato que é tão legal, que eu admiro tanto. Gente, é realmente um hall da fama bem seleto para quem ganha É, reality. E você ainda tem participações que você vai sempre muito bem nas suas participações. Estou vendo aqui um top 3 no Survivor, winner do Survivor All Stars, uhum. top 6 de Big Brother, top 9 de uma casa que tem 100 pessoas. É importante deixar claro isso, que a gente vê às vezes um top 9, top 10, acha que é meio. Mas para uma casa é ótimo. Sim, E sim. agora, winner. Christian, você chegou muito forte no jogo. Todo mundo sempre te indicou como alguma das pessoas mais fortes. Uhum. E eu queria que você explicasse esse jogo que você teve, o que você mudou exatamente, porque seu nome foi apontado muitas vezes como parte da aliança mandante no Sim. acampamento. E queria entender um pouquinho de como foi isso, se era a sua ideia, se você foi um pouco levado pelo Ryan, que até então era o nome mandante que aparecia aqui no Sim. podcast, seu nome Uhum. apareceu logo em seguida. Entender um pouquinho mais essa dinâmica do jogo, do que você pensou assim quando você entrou. Tá, vamos lá. Então a primeira pergunta é o que que eu fiz de diferente. Primeiro de tudo, nos outros jogos eu não tinha muita coragem de mentir para as pessoas, eu não tinha muito esse costume. Aí, quando eu finalmente mentia, se a pessoa percebesse que eu estava mentindo, me pegasse no pulo, eu acabava admitindo. Eu, na vida real, não sou de mentir, eu tenho muita dificuldade em mentir, de verdade mesmo. E aí, no jogo, por exemplo, assim, eu sempre preferia ser honesto e eu achava que as pessoas iam olhar isso como uma característica muito boa minha, que pode ser na vida real, mas nesse jogo não serve. Então, essa minha honestidade que eu queria. E aí, tipo assim, eu acabava. Eu sou uma pessoa prolixa, né, por si só. E aí eu acabava sendo ainda mais, e eu começava a falar e me explicar, e não adiantava de nada. Mesmo assim, eu saía. Não nos jogos aqui do Reality Verse só, mas em todos os outros. Então eu acabava optando pela verdade em algum momento. E nesse não, nesse eu quis ir com a mentira até o final. Então, por exemplo, um exemplo muito claro disso foi que uma vez, quando teve o ciclo reverso, o Ryan ele pediu para ir, ele queria as medalhas, ele queria ir para Ghost Hut, e aí ele falou, vamos mandar alguém. E aí, tipo assim, eu não lembro exatamente se ele já queria o Alisson, mas por mim podia ser também, votei nele, né? Mas esperando que outras pessoas também já votassem no Alisson. Acabaram que dividiram, então foi Ryan e Ana, a gente ficou com medo do tiro sair pela culatra, porque a Ana já estava na nossa aliança nesse momento. E aí eu falei, bom, eu acho que o Ryan tá com o Breno. O que que eu vou fazer? Eu vou falar pro Ryan que eu vou chamar o Breno e falar pro Breno votar nele. Vamos ver o que que o Breno vai me dizer.
E aí eu fiz isso, chamei o Breno, falei, ó, a gente quer tirar o Ryan, vamos votar nele, vamos colocar ele na detenção. E aí o Breno falou, nossa, sério, achei que você tava com ele, nem esperava que você fosse nele. Falei, não, vamos, vamos, vamos. Ele votou no Ryan. Era de fato um plano nosso, mas desde esse momento eu já não confiava no Ryan. Então a minha meta era saber se ia ter esse link de conversa entre os dois e se em algum momento ia chegar em mim. E chegou, de fato. Apesar do Ryan precisar desse voto do Breno para ir para a detenção e cumprir o plano dele, ele também ficou chateado do Breno votar com tanta facilidade sem saber desse plano. Então ele chamou o Breno muito bravo. Ah, você votou em mim, você queria me tirar. Achei que a gente estava junto, não sei o quê. E aí, em 5 minutos, o Breno me chamou no privado e falou assim: ai, o Ryan me chamou e ele sabe que eu votei nele. Só que assim como eu disse no meu texto, se você não me pedir e não me perguntar, vai ficar muito mais fácil para mim, porque eu não vou precisar mentir. Eu só precisei omitir. Eu falei, tá, e você admitiu que votou nele? Ele, admiti. Eu falei, então, ele me chamou, me fez a mesma pergunta e eu menti para ele até o final. Só que o Ryan sabia que eu votei nele e o Breno não sabia do plano. Então, tipo assim, eu falei pro Breno até o final, olha, eu não falei, não fui eu que falei, não sei como ele descobriu. Você se entregou sozinho. Então, acho que esse é um dos momentos. É, e sobre o Ryan ser mandante, né? No caso, juro pra vocês, ele não era. A gente definia as coisas em conjunto e muitas das vezes eu consegui reverter, por exemplo, às vezes numa afinidade. Eles queriam tirar o Cled, mas eu trabalhava com o Cled sozinho no privado. Eu sabia desde o começo que o Emanuel tinha tentado chamar ele, mas eu fui colocando na cabeça dele, e isso era um fato, de que ele não era prioridade do Emanuel, ele não era prioridade de ninguém, ele era minha prioridade e eu ia defender ele. Então, toda vez que queriam tirar ele cedo na afinidade, eu falava, não, vamos em fulano. Ou depois eu comecei a fazer isso muito com o João também. Teve uma prova de afinidade que queriam tirar ele e ele já estava abaixo no ranking. E no fim ele ficou super alto, porque aí a gente tirou ele, tipo, no meio. Tiramos todos da aliança dele e deixamos ele por último. Então eu sempre tentei fazer isso e nos votos eram votos realmente que eu queria. No do Nicolas eu tinha uma pequena rixa com ele, então eu queria tirar ele. No do Pedro foi ideia de todo mundo achava ele uma pessoa muito forte. Entra até naquele ponto de, você prefere tirar pessoas inativas do que pessoas que estão jogando? Depende. O Alexandre, por exemplo, eu conversava com ele no privado. Agora, se todo mundo que está na plateia ou está no grupo reclamando, é porque vocês só querem tirar quem não fala. Com o Pedro eu nunca troquei uma palavra no privado, até o final do jogo. Já com o Alexandre eu tinha trocado. Então, não é que. Tudo bem, ele não aparecia, mas aí é um problema dele. Eu sempre pensei no meu jogo, então era uma pessoa que eu preferia manter em vez do Nicolas. E na hora do Pedro, eu queria tirar o Pedro porque eu achava forte. E aí também o fato de eu não ter falado com o Pedro, inclusive, é justamente por achar ele uma pessoa forte. E eu achava ele uma pessoa muito legal. E eu expliquei isso pro Marco ontem também, que acabou não me dando voto para vencer, enfim, que eu evitava chamar todo mundo do outro lado da aliança, porque eu sabia que as conversas elas podiam acontecer entre eles, e eles podiam me pegar no pulo. Então eu conversei com o Marco até certo ponto do game, depois eu percebi que o João era muito mais aberto comigo, então eu investi todas as minhas fichas nele. Não senti a abertura do Rainan quando eu tentei falar com ele. É, e com o Pedro eu evitei mesmo, porque eu achava que eu precisava de alguém para, tipo, votar com muita facilidade quando eu caísse na detenção. E se ele chegasse no júri mestre, ou se eu chegasse até o júri de conquista, enfim, que fosse uma pessoa que pensasse somente com a razão. Que pensasse, eu vou votar numa pessoa que merece, que jogou muito e que não me traiu, porque nem chegamos a conversar, entendeu? E o Breno também conversava muito, mas o Breno eu fiz questão porque ele era muito bom de prova e muito bom de social. Eu achava ele muito sonso, e depois, quando ele saiu, eu não achei mais, juro. Eu falei, não, realmente, esse é quem ele é. Mas até lá eu achava que ele tentava não se indispor com ninguém, tentava ficar bem com todo mundo, achava que era perseguição que estavam fazendo com ele. Então eu sempre tentava lá ficar massageando esse suposto ego que eu achava que ele tinha, para que ele não se sentisse em perigo comigo, que ele se sentisse confiável comigo. Eu acho que funcionou até certo ponto, mas eu sentia também que ele não acreditava muito em mim. Então, ele me enganava e eu fingia que acreditava, e eu enganava ele e ele fingia também. Então, é isso. Gente, sem nem o que falar. Estou assim, estou em choque, porque realmente. Porque eu vim aqui com os eliminados, todos eles falando, não dá pra confiar em ninguém, não sei o quê, porque todo mundo. Só que eu olhando pro jogo assim de fora mesmo, sem esses privados, só pelo chat dos campers, eu não, assim, eu acredito que, tipo, alguém foi, assim, real, 100%. Não, né? Não, estamos aqui em primeira mão para falar, Ryan,
Você tinha motivos para desconfiar de Christian? Sim. Tinha. Estou te dando as suas razões aqui agora, em pleno podcast, tá bom? E se te julguei alguma vez, não me lembro, tá bom? Você estava certo. Porque realmente era algo que eu falei, nossa, os três estão juntos. Ele desconfiar do Christian, endoideceu, maluco. Muito, sabe, coisa de poder. Não falei, não, 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 gente, imagina. Estão os três lá, tríplice ferrada. Não, não. Eu gostava muito do Ryan, mas não confiava nele, percebi que ele estava com um jogo duplo. E eu acho que o mais importante com o Ryan, inclusive, também, foi a relação pessoal que a gente construiu e querendo me desvincular de tudo que eu já tinha jogado, em outros tempos eu perdoaria ele. Eu perdoei ele, né? Até porque foi parte do jogo, não fiquei chateado. Já explico o que, que poderia ter me chateado, mas enfim. Perdoei ele. Em outro momento, eu continuaria jogando com ele. Eu não tentaria eliminar ele. Ficaríamos até a final ou até ele me trair. E aí lutaríamos uma final justa de pessoas que estão juntas desde o início. Mas eu falei, não, dessa vez eu quero fazer diferente. Se desde o começo eu não confio nele e por duas vezes ele me deixa como segunda opção, porque primeiro ele faz uma aliança que tem eu, Ariel, Ana e ele. Ao mesmo tempo ele tem uma aliança que tem ele, Emanuel, Breno e Pedro. Tinha uma nossa também, eu, Ariel, ele e Emanuel, mas né, não era real. E aí, quando ele faz essas duas alianças, a gente percebe, a gente cobra ele tem uma briga com o Emanuel fala que a gente tá seguindo ele. Eu não posso, também não tenho problema de explicar meu jogo depois, porque eu acho que isso também é o maior erro das pessoas. Você ficar tentando se justificar enquanto o jogo tá acontecendo. Não me importa se você acha que eu sou planta, se você acha que eu tô na coleira de alguém, não me importa, eu tô fazendo o meu jogo e no final eu vou explicar. Que era a minha vontade, inclusive, de chegar na final. Sabe, eu não queria sair no meio e o pessoal, bem feito, não tirou o Ryan antes, porque obedecia a ele, enfim. Então eu queria fazer o meu jogo e eu falei, não, eu vou tirar ele independente, eu vou lutar para tirar ele e depois a gente se resolve, mas eu realmente não confiava nele. Então ele tinha assim motivos para desconfiar de mim, porque desde o início eu queria tirar ele. É aquilo, né, gente? Verdade não leva ninguém a lugar nenhum. E eu Não sou leva. viva disso, porque eu sempre jogo falando da verdade e no final sei o que saiu de mentiroso. Então é complicado. Não dá, gente. Mas, Christian, e você também teve alguns conflitos na casa que a gente foram bem públicos, na verdade. Você teve uma Uhum. discussão mais forte com o Emanuel no começo do jogo, que foi bem interessante, que foi bem ele quando ele estava expondo essa aliança de vocês. É, Sim. como você se sentiu nesse momento? Você achou. Se em algum momento teve medo, você se sentiu realmente ameaçado lá dentro por alguma coisa que alguém descobriu, que alguém jogou no ventilador? Você achou que poderia ser o fim do seu jogo? Ai, meu Deus. Quando ele fez isso, não. Eu não consigo lembrar agora. Eu senti medo muitas vezes, mas assim, ai, vai sair alguma coisa que vai me prejudicar. Acho que não, acho que não. O meu medo na realidade é porque assim, eu senti que nesse jogo, eu não sei se nos outros é assim também, né? Mas eu senti que nessa temporada a gente evitou conflitos, tiveram poucos conflitos desse estilo aí de brigar na frente de todo mundo, porque eu acho que tava todo mundo muito emaranhado. Então, se você joga uma coisa na minha cara, eu vou jogar outra na sua cara. Eu tô só esperando esse momento. Que foi o que aconteceu com o Emanuel. Eu tinha várias coisas para falar para ele até o momento que ele veio falar, ele veio citar meu nome. No grupo ainda, no chat do Realityverse, no geral, ele veio com papo de que tinha gente seguindo o Ryan, que tinha gente que não tinha opinião própria, nananã. E até aí eu fiquei quieto, eu sabia que era uma indireta, que poderia ter, né, me pegar, e eu falei, vou ficar quieto. Só que depois lá no chat dos campers ele soltou o meu nome, eu falei, não, já que você tá me citando, vamos, né, explicar. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente foi super longe, eu achei que eu não ia querer perder a minha razão, ele não ia querer perder a dele. Mas eu acho que foi muito esclarecedor, até porque depois a Ana não tinha noção dessa aliança que o Ryan tinha por fora. Então foi muito mais fácil quando eu vim para falar que a gente precisava tirar ele. Tudo bem que ela também, né? Ela já tinha ouvido o nome dela antes, enfim. Mas quando o Emanuel veio, acho que foi muito esclarecedor, porque aí eu consegui colocar o pingo nos is. Eu falei, olha, como que eu vou confiar em você? O que você está me cobrando é o seguinte: você está falando, vocês me deixaram de lado, eu nunca fui prioridade de vocês, eu tentei mostrar que estava com vocês e não foi o suficiente. Mas não foi bem assim, porque ele aqui mesmo no podcast eu ouvi, ele falou que, porque eu tinha mais afinidade com os meninos, porque quem criou essa aliança foi o Ryan.
Então, quer dizer, sabendo de tudo isso, você ainda esperava que eu ficasse com você por qual motivo? Não entendo. Para mim não fazia sentido essa cobrança dele. Você era a pessoa que tinha duas alianças. Até esse presente momento, a gente só criou uma outra aliança quando a Ana entrou e a gente só substituiu ele pela Ana. Né? Criamos um grupo à parte com a Ana em vez dele. Mas nesse momento ele já tinha uma outra aliança com pessoas diferentes, que era Pedro e Breno. Então eu não estava entendendo o motivo da cobrança dele. Ele queria que eu ficasse trabalhando para ele, aí sim eu estaria preso na coleira dele. Então não gostei, achei que foi uma não acho sujo, porque assim, nesse jogo você precisa convencer as pessoas do seu discurso. Então, acho bem tranquilo o que ele falou. Mas tava me prejudicando, entendeu? Falar que eu traí ele, tava me prejudicando. Eu não queria sair com essa pose de traidor. Mas ao mesmo tempo eu também era uma pessoa que eu não confiava. E eu sentia, isso eu não tinha certeza. Mas eu sentia que ele e o Ryan estavam próximos. E eu preferi trabalhar 1000 vezes com o Ryan, que eu nunca tinha jogado, do que com o Emanuel, que eu já não confiava de antes. E se eles tivessem me dado motivos para confiar nele, eu esqueceria o jogo anterior. Que já tem tanto tempo, eu realmente esqueceria. Mas ele não estava dando motivos para confiar nele. Não estava. Entendi. Não estava muito se ajudando, não quis ajudar. Eu senti isso, sim. Entendi. E, Christian, rolou agora nessa temporada uma reviravolta muito grande, que foi a Ghost Hut. É, Aham, você mesmo falou no seu texto de ficar procurando lojinha, e você entendeu que a lojinha tava na Ghost Hut, que aham. você não tinha muito como comprar os poderes agora. E queria entender para você como foi essa dinâmica, como você recebeu ela, porque foram entrando, várias pessoas, 4 pessoas entraram pela Ghost Hut e as 4 ficaram até a reta final do jogo. As 4 sobreviveram. A gente já sabe, acho que não saiu nenhum episódio ainda, mas a gente já sabe que elas não tinham contato entre elas. Não sei se é uma Uhum. dúvida para você, mas elas Não, não não tinham era. contato entre elas. Elas entraram, assim, tão perdidas quanto vocês. Sim, sim. Mas queria entender para você como foi essa twist do que desceu praticamente o jogo todo. Então, agora que você falou isso, eu lembrei também que no podcast o Emanuel falou, entendo também, né? A gente fica muito paranoico, mas ele falou, eu achava que ele já tinha um pré-game, que ele já tinha algum combinado, porque não é possível que todos eles foram pro outro lado. Mas assim, eu não sei se eles chegaram a chamar as pessoas para participar do jogo, mas assim que a Day entrou, fomos atrás dela. Eu ainda levei um tempo para chamar ela. Assim que ela entrou, fomos atrás dela. Então assim, a pessoa entrava, a gente já corria para puxar para o nosso lado. Não tinha essa de esperar não, porque o jogo já estava muito bem dividido e a gente precisava de números. Então foi Dai, Mati, Ana, quem é a outra pessoa? Você me lembra? A Jana. Jana. E aí a gente também chamou a Jana. E juro pra você, uma das coisas que eu faço nesse jogo é respeitar todas as regras. Não sabia quem ia entrar antes, não avisei pra ninguém que eu ia entrar antes, nem pra Gel que eu amo, não falei pra ninguém. Então, realmente, eu não sei se teve pré-made com outras pessoas, mas comigo eu posso garantir que não teve. A única coisa que a gente realmente fez foi ir de bando em cima de cada pessoa que entrava e mostrar que ela podia contar com a gente, porque num jogo desse, se você já entra no meio do caminho, você já tem a ideia de que ranking geral você não passa. Você tem a ideia de que você tem imunidade hoje, mas amanhã você pode já não ter. Você tem a ideia de que os dois lados podem até se juntar e pensar, vamos sobreviver mais um dia, vamos dar uma trégua e tirar essa pessoa que não merece estar aqui. Então, assim como a gente que está aqui desde o começo tem um monte de paranoia, a pessoa que entra agora também vai ter. Então, a gente corria para chamar essas pessoas para o nosso grupo. O da Ana acabou sendo o mais fácil de todos, porque ela teve aquela pequena discussão com o Emanuel, né, no grupo, e ela já estava meio assim com ele, meio estremecida por outros jogos. Depois, a Dai, não é que foi mais difícil, mas a Dai, ela é o jogo dela, sabe? Ela gosta de jogar sozinha, ela quer primeiro sentir o terreno, saber com quem ela pode contar, né? Tanto que no primeiro dia ela ficou chateada comigo, mas, mais uma vez, se você não me pede, eu não te dou, você precisa me pedir, eu não vou te dar de graça. Tinha o jogo das bolinhas verdes e vermelhas, e aí fui correndo trocar com ela e ela, não, eu te dou a verde. E aí eu pedi pra Ana, que ela ia dar pra Ana. Eu falei, Ana, pede pra ela dar pra mim, porque eu tô em risco. Eu tava com muito medo de sair no começo. E aí a Ana pediu e ela me deu. Só que ela tava esperando que eu devolvesse a bolinha verde pra ela, né? Isso a Dai.
E eu não devolvi, porque ela não me pediu, e depois ela ficou putaça comigo. Isso podia ter estremecido a nossa relação. Mas logo depois ela foi pra detenção e eu fiz de tudo pra ela ficar. Não precisei fazer muito também, porque as pessoas queriam tirar outras pessoas que não ela. Mas deixei claro isso pra ela, então também fui construindo essa relação com ela. Ao mesmo tempo, o Emanuel podia muito ter trazido ela, porque ela falava que falava com o Emanuel, mas ela falava essa informação mais pro Cled. Mas eu já tava fechadão com o Cled, então o Cled me trazia essa informação. E aí eu comecei a envenenar também um pouquinho o Emanuel para ela. Comecei a não envenenar, envenenar sim, mas tipo, deixa claro que ele não tratava ela como uma prioridade, como eu tratava. Tudo bem, no fim eu não ganhei o voto do júri dela, você não consegue agradar todo mundo, eu tava tentando fazer um jogo com todo mundo, alguém vai sair magoado. E mais uma vez eu apostei nela. Então, inclusive sobre a Dai, eu sei que tô fugindo um pouco do assunto, mas a gente tinha a nossa aliança de 8 pessoas, e aí tinha as sub-alianças, né? Mas assim que ela saiu, foi ótimo para mim, porque aí pelo menos traindo ela não tava. Ela que saiu da aliança, então é com ela. Não adiantou, porque ela falou que eu não tratei ela uma prioridade, mas também não entendo como você sai de uma aliança, não me chama no privado, não conversa comigo, quer que eu te mantenha, mas enfim. E aí sobre a Ghost Hunt, acho que é isso. A gente foi tentando sempre trazer as pessoas para o nosso lado e mostrar que elas podiam confiar na gente. Eu não sei o que o outro lado fez, mas a gente fez o nosso. Não eram jogos duplos, eram jogos quádruplos, quíntuplos. Era, não, com certeza, com Não certeza. eram duas alianças, eram cinco, seis, uma com G8, outra com G7. Não, É, tinha uma hora que eu não conseguia mais saber onde eu estava escrevendo. Nossa, quase escrevi um lugar errado. Então, tipo assim, eu colocava foto nos grupos pra gente. De 8 pessoas eu coloquei, o nome era Sereionas. Aí antes a gente tinha um com 4 pessoas que era eu, Ana, Ariel, Rayan. Aí tinha um que era eu, Ariel, Rayan e Emanuel. Outro que era eu, Ana, Dai e Ariel. Nossa, tinha muito, muito, muito. No final criou eu, Mate e Ariel. Tinha uma outra que era eu, Jana, Ana e Ariel. Você tá vendo que o Ariel tá em todas, né? Ele era meu fechamento, meu é, top 2. eu já ia chegar lá. Eu adorei, tipo um grupo da aliança sem a Ana, grupo da aliança com a Ana sem o Mate. Olha, Daí foi você sabia muito que tinha um grupo da difícil. aliança sem o Cris. Não, quero saber quais eram. Sou louco pra saber quais eram. Tô louco pra ser os outros podcasts. Eu acho até então que são os do Emanuel, porque quem estava do seu lado, dos Uhum. que passaram alguma coisa, eles Não não entendi. tinham muitas outras alianças mesmo. Ah, tá. Eles Uhum. jogavam com a aliança de vocês, a majoritária, Uhum. e pelo que eles me contaram, meio que se satisfaziam com isso. Tinha um outro contato com outra pessoa, que geralmente era você, inclusive, então Entendi. eu acho que você não teve muitas alianças sem você. Mas ia te perguntar sobre Ariel, porque Uhum. num jogo com tanta falsidade, com tanta traição, facada nas costas, Ariel recebeu a oportunidade na palma da mão dele de te trair e ele foi e correu para te avisar. Isso foi. É a amizade verdadeira, é Ana Clara Gleice, que é uma relação realmente. É uma amizade nesse Summer Camp Ghost Hunt, é uma coisa bonita que a gente vai ver. É verdadeiramente. Eu adoro o Ariel. Nossa, gosto muito, 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 muito dele. Jamais trairia ele. Eu senti que eu podia perder pra ele e mesmo assim eu estava preparado para isso, porque como eu disse, eu só queria chegar na final e defender o meu caso. Se nós tivéssemos um júri totalmente bitter, porque tipo assim, o que eu mais senti e eu esqueci de falar pra ele ontem e eu percebi isso, então vou falar pra ele, vou deixar ele ouvir o podcast. Vamos ver se ele vai ouvir até aqui que já tá ficando longo, inclusive. Mas assim, se ele porventura fosse uma pessoa que tivesse mais sangue nas mãos, aí ele não teria chance de vencer. E eu acredito que ele recebeu esses 2 votos também, justamente pelas relações que ele fez com as pessoas, sem precisar trair elas, porque eu acredito que em alguns momentos eu fiquei com um pouco mais de sangue nas mãos, mas também não estou culpando ele. Eu acho que eu chamava muitas pessoas e em algum momento eu não conseguiria dar conta de manter todo mundo, porque era uma semifinal com 4 pessoas, uma final com 3, que eu acho que me ajudou muito mais também ter que eliminar menos pessoas. Ah, deixa o público tirar quem está ali no júri de conquista. E vamos 3 para a final. Então tive um pouquinho mais de números para levar comigo. Agora, sobre o Ariel, eu acho que ele se dava muito bem com a Dai. Depois eu vi no texto dela o quanto que ela gostava dele. Eu achei que eu estava conseguindo uma boa relação com ela, porque quando eu chamava ela no privado, ela falava: Não, eu entendo, mas te achei um pouco egoísta. Mas jogo é jogo, você me trata muito bem. E mesmo assim não foi o suficiente. E o Marco, eu conversava no começo,
Mas ele foi uma pessoa que eu achei que em um momento também, mesma coisa dos outros meninos, né? Tava chegando, tava funilando já e tava tão perto de eu tirar ele que eu não queria continuar, é, sei lá, enganando ele, também achava ele muito inteligente. Então eu prefiro deixar ele no canto dele, que ele era bom de prova também, não sabia se ele tinha imunidade, se ele tinha algum poder. Então ele era aquela onça que não dá para você ficar mexendo muito. E o Ariel foi, entendeu? Ele foi, ele me trazia o que o Marco falava. Eu sabia alguns pensamentos do Marco, não todos, que ele escondia também, ele nunca contou da imunidade pro Ariel, mas foram duas relações que ele teve muito boas. E podia ter acontecido com o Mate, do Mate ter votado nele, da Jana ter ido nele. Então, assim, apesar de tudo isso, ainda assim eu gostava muito dele. Não, em nenhum momento pensei em trair ele. E eu acho que nesse jogo, quando você entra, você precisa ter pelo menos uma pessoa assim, ride or die, sabe? Uma pessoa que você vai até o final com ela, porque é um jogo de confiança, querendo ou não. É um jogo de palavra. Você precisa ter uma pessoa para você lembrar também quem você é, sabe? Porque muitas vezes eu tava com algum sentimento, eu compartilhava com ele, ele compartilhava comigo. Levou, acho que a primeira semana pra gente ter certeza de que a gente estava fechado. Ele foi a única pessoa que eu prometi F2. Então, eu sempre escolho também uma pessoa. A Gel era essa outra minha pessoa, para mim, em All Stars e a Casa 2. E ele foi essa pessoa para mim aqui. E ao mesmo tempo que eu confiava nele, ele confiava em mim também. Porque não dá para você também confiar numa pessoa que você conta tudo para ela, ela não te conta nada. Eu trazia muita informação para ele e ele me trazia muita informação. Então a gente caminhou junto e às vezes eu tava numa ideia muito louca. Ele falava, amigo, você quer fazer isso? Vamos fazer isso. E às vezes ele pensava numa coisa e eu falava, vamos fazer isso. Então a gente jogou também muito junto. Adoro ele, quero levar ele pra vida. Ah, que Viu? lindo! Eu não sou totalmente, não fui totalmente falso, gente. Tinha uma pessoa que eu confiava 200% e que eu jamais trairia. Era ele. Um F2 que era o único F2 dessa vez, agora temos. Porque o que a gente Era. foi distribuição de F2 nessa temporada. Não prometi F2 pra ninguém além dele, pra ninguém. Pro Clédio eu prometi a final. Se fosse possível, eu levaria sim ele pra final, mesmo eu perdendo mais um voto, né? Que o voto dele era certeza. Mas eu ainda assim levaria ele pra final, que eu também gosto muito dele. Mas F2 pra ele eu não prometi, não. Prometi pro Ariel somente. E vocês se conheceram nesse game ou vocês já se conheciam, você e o Ariel? Nesse game, a gente jogou All Stars, mas a gente não ficou na mesma tribo em nenhum momento. Ele saiu antes da Merge. Então, não tive contato com ele, que não podia, né? E eu respeito a regra de verdade. Então, nunca joguei com ele, não. Sim, claro, tá? Porque sabemos que levar um comes do Henrico nunca é legal. É, nossa, Deus me livre, Deus me livre. Meu maior medo, pesadelo, é um comes do Henrico. Nunca tive até hoje, viu? Em 7 jogadas, nunca tive. Eu já levei, mas não era um comes pra mim, era um comes coletivo na minha primeira participação. Ah, não, coletivo tem, com certeza. Mas eu não levo pra mim porque eu tento entregar tudo. Então, eu sei que não serve pra mim. Não, não me investe. É, como era a minha primeira, eu não entendia muito desses jogos de reality, eu Sim, tava assim sim. meio. Putz, desculpa, cara. Perdão, perdão, vou melhorar. Eu sei como é. Mas depois eu acho que ele me perdoou, né? Depois me chamou pra mais 5, 6. Tá Eu, tudo eu acho. E hoje você é apresentador do podcast. Eu Eu acho que acho tá que tá tudo tudo bem. bem. Eu também acho. Acho que estamos numa vibe ótima, Henrico. Ai, meu Deus. Beijo, chefinho, tudo bom? E Christian, nossa, até me perdi o que eu ia te perguntar agora. Também falamos do Ariel, falamos sobre a reviravolta da Ana, A reviravolta da Ana, as vantagens que ela tinha. as vantagens, a treta dela com o Ryan, que queremos comentar sobre isso também. Como foi pra você? Você esperava isso? Esperava sim, porque eu não lembro, não fui eu, isso não fui eu não, que falei pra ela pegar vantagem do outro lado, é moeda. Não lembro se foi ideia dela ou se foi ideia do Ryan ou do Ariel. Foi um deles. Minha, eu lembro que não foi. Mas achei a ideia ótima. E aí, claro, depois a gente lapidou essa ideia. A Ana era uma pessoa que eu preferia que fosse pra Ghost Hut, porque eu achava que seria muito melhor se ela fosse do que o Ryan, porque eu tinha desconfiança da Ana, mas eu achava que seria muito melhor se ela fosse do que ele. Imagina ele com todos esses poderes. Já era, a gente nunca ia conseguir tirar ele. Então fiquei muito feliz que ela foi pra Ghost Hut, pedi para algumas pessoas votarem nela também, ela foi. E aí surgiu a ideia de comprar a vantagem, né, uma delas, óbvio, a gente daria. Tínhamos algumas medalhas, ela falou, ó, aqui na Ghost Hut tem uma de 3, uma de 5 e duas de 7. Aí eu acho que a de 5 já tinha sido comprada, ela falou, e aí, a gente compra qual? Compramos a de 7, ela estava infiltrada na outra aliança, algumas pessoas deram as moedas para ela,
Inclusive, o Breno, a um momento, acho que ele ofereceu 4 e deu 2 para ela. Enfim, ela falou que na lojinha precisava de 9 medalhas e no fim só precisava de 7. Então ela ficou até com medalha a mais. E aí a gente conseguiu as medalhas e assim, a gente pediu para ela ler em cal, falar pra gente o que estava acontecendo no momento. E aí foi quando ela conseguiu. Primeiro eu acho que ela conseguiu a moeda 50-50 e um rainha do acampamento. Depois ela conseguiu outro rei. Foi alguma coisa do gênero. Não me recordo direito. Mas enfim, ela conseguiu aí as 3 vantagens dela. E aí eu queria muito que ela gastasse, porque eu falei, não quero que ela chegue, tipo assim, no top 7 com todas essas medalhas, que vai ser 7, 6, 5, usando vantagem sem parar. Então a gente queria fazer ela gastar. E aí foi perfeito essa briga que eles tiveram, mas foi porque no início da semana o Ryan chamou o Ariel para me tirar, o Ariel me chamou e falou que não queria. Eu não fui confrontar o Ryan de pronto, porque eu achei que ia me prejudicar. Então fui levando, até porque eu não sabia nem se eu ia cair na detenção, né? Primeiro tem que me colocar na detenção para depois conseguir me tirar. E aí eu fiquei pensativo, fiquei de olho, estava pensando o que, que eu ia fazer, estava querendo começar a conversar com a Ana. Inclusive, quando ele chamou a Ana para falar que precisava me tirar, a Ana estava falando para a gente ontem, e aí eu me liguei também, que no dia que ele falou para ela me chamou no privado e perguntou quem eram as minhas prioridades. Aí eu falei para ela, ai amiga, somos nós 4, eu, você, Ariel e Rayan, porque quero ir com vocês até o final, vai ser uma final linda. Menti, porque eu não sabia se ela estava com o Rayan. E aí ela, não, entendo, depois eu tenho que conversar uma coisa com você. Eu falei, vixe, alguém colocou alvo em mim. Mas ela não falou quem era, porque ela também não sabia se eu estava jogando com o Rayan. Então tava todo mundo num antro de desconfiança. E aí, quando o próprio Rayan veio contar pra gente, ai, nossa, me desculpa, amigo, eu pensei em tirar você, é, contei para Ana isso, contei para Jana, contei para o Ariel clareou as minhas ideias, falou que não seria legal te trair. Então me desculpa, eu estou muito arrependido. Ele falou que estava arrependido, estava chateado, mas que agora era 100% a gente até o final e que a gente ia substituir a Ana pela Jana. Aí eu, não, amigo, claro, entendo, não sei o quê. E aí ele começou a falar mal da Ana, porque ele não aguentava mais a Ana, que ele estava cansado dela, o jeito que ela falava era muito passivo-agressivo, que ela não usava as medalhas, as vantagens com ninguém. E eu guardei tudo isso. E aí eles queriam estender a cal e minha ansiedade já não, eu preciso resolver isso. Eu saí da cal antes da Jana entrar, para a gente resolver como que seria. E o plano era fazer a Ana gastar medalha já no dia seguinte. Fazer ela gastar medalha seguido, de modo que ela saísse tipo no top 6, top 5, que a gente conseguisse barrar ela do top 5. Mas eu preferi com ela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Matt e o Cled, criei um grupo com os dois, contei tudo que tinha acontecido e, inclusive, pronto. Você me perguntou agora há pouco um momento que eu achei que eu teria medo de sair, que podia vazar alguma informação. Esse dia, lembrei agora. Eu, inclusive, falei no confessionário, eu falei, ó, hoje pode ser minha penúltima noite e amanhã eu saio. Porque eu acabei de criar um grupo, ADM, estou colocando vocês lá, é Cled Mate, vou contar tudo para eles, tudo que aconteceu, vou contar, inclusive, que eles estavam por baixo da aliança, vou contar tudo para eles. E depois vou contar um pouco para Ana, mas vou com calma, porque a Ana é uma pessoa que, assim, se ela se sentir ameaçada, ela vai te cobrar. E aí eu não queria contar para ela 24 horas antes do ciclo acontecer, porque aí ia dar todo aquele rebuliço. Mas o próprio Ryan foi atrás dela e ele falou para todo mundo reclamar com ela dela não querer usar vantagem. E depois ele foi no privado dela e falou: oh, você é a vilã, tá todo mundo te vendo como uma pessoa egoísta no grupo, que você não usa vantagem em nenhum de nós, sendo que a gente te ajudou a dar vantagem. E aí ela ficou muito puta, porque como assim? Ninguém veio reclamar comigo e isso tá acontecendo? E aí em seguida veio a Dai mandando áudio para ela. Aí ela veio no privado, eu quero saber por que vocês estão querendo me tirar. Eu vou usar todas as vantagens em mim. E se vocês conseguirem me eliminar, eu não vou deixar para ninguém. E aí, tipo assim, ela já começou a ficar bitolada. Eu falei, gente, perfeito, que sabor. Eu não sei porque o Ryan deu um tiro no próprio pé, de, tipo, cobrar ela 24 horas antes. Você não faz isso, você deixa a pessoa nervosa ali, na hora que o jogo tá rolando, na hora que os privados estão acontecendo, você tá querendo saber se a moderação já lançou a prova no grupo de provas. Não é agora. E aí eu aproveitei para contar as coisas para ela. Não contei absolutamente tudo, mas dei um gostinho para ela. Falei, amiga, cuidado. Você já eu falei ainda para ela assim, eu falei, você já parou para pensar que a mesma conversa que vai é a conversa que volta? E se essa pessoa, porque ela ainda não queria falar o nome do Ryan, e se essa pessoa que falou que para você que foi a mesma pessoa que me falou que queria te tirar?
Aí ela, sim, eu já pensei nisso, mas eu não sei mais de nada, não sei o quê. E aí ela ficou super nervosa. Aí quando foi no dia seguinte, 5 da tarde, eu soltei tudo pra ela. Falei, ó, o plano é tirar o Ryan, ele queria usar queria fazer você usar a vantagem. Você precisa confiar em mim. Eu acho que a única pessoa que não vota para eliminar você. Não, para não eliminar o Ryan é a Jana, então você precisa colocar ela no lugar. Tipo assim, falei tudo pra ela. Enquanto isso, trabalhando com o Mate e com o Cled pra gente ter os números. E por fim, mais pro fim, assim, eu chamei a Dai pra explicar também todo o jogo, porque ela também é uma pessoa que vai atrás da verdade. Então tinha que contar pra ela bem já próximo. E aí no fim a gente conseguiu, porque ela usou a vantagem dela, gastou uma vantagem que eu queria muito que ela gastasse. Ela colocou a Jana no lugar dela em algum momento lá do jogo também. E o Ryan já estava. Eu não lembro se foi na mesma detenção, que sobre isso eu fico um pouco confuso, porque foram muitos acontecimentos. Mas, em suma, eu queria muito que ela gastasse todas as vantagens dela, e ela gastou as duas principais, que era rei e rainha, antes de chegar longe. A outra foi, acho que estava o Marco, não lembro. E ela falou assim, ai, gente, quero usar, a gente estava em cal. Alguém falou, amiga, a gente não vai te tirar, não usa. E eu bem caladinho, eu falei, não, eu preciso que ela fique com medo e queira usar, porque ela precisa gastar. Ela, gente, desculpa, eu vou usar, eu confio em vocês, mas ainda não 100%. Isso o Ryan já tinha saído. Aí ela usou a segunda. Falei, ah, perfeito, agora a gente vai até onde dá. E no fim a safada ainda usou a 50-50 no top 5 e ainda ficou. Mas, enfim, as vantagens dela ajudaram muito ela, mas ajudou muito o nosso lado também, com certeza. Facilitou muito o nosso lado. Ajudou, claro, e ela também apareceu no jogo bastante pra gente estar aqui no público. Com certeza. E não, ajudou e acabou que ela chegou na final por conta disso. Ela passou pelo júri no top 4. Uhum. Ela chegou na final e assim, uma final acirradíssima. Você esperava que fosse tão apertado essa final? Você que estava vendo que você era bem favorito do público para ganhar, você imaginava que ia ser por um voto, justo o voto do Ryan para você ganhar? Amigo, eu achei que eu não ia ganhar, na verdade, juro pra você, eu achei que eu não ia ganhar. Principalmente quando o Matt começou a fazer um monte de perguntas e foi percebendo que, tipo assim, eu menti um pouco pra ele. Eu falei, ah, já era, já era, já era. Porque o único voto que eu tinha certeza absoluta era o do Cled, porque o Cled a gente tava fechadão. Falei, ah, vou receber um voto do Cled e talvez um do Matt. Falei isso no confessionário. E aí, depois, quando o Matt começou a me fazer pergunta, eu falei, caramba, vou perder com um voto só. Porque assim, o Ryan, ele me deu todas as medalhas dele. Quando ele saiu, eu herdei as medalhas dele. Mas eu não sabia se ainda assim ele ia votar em mim de verdade. Não é mentira, não. Eu não tinha ideia. A Jana eu sabia que ia na Ana. O Marco eu sabia que ia no Ariel. Eu tinha um pouquinho de dúvida da Dai, porque eu não sabia que o Ariel estava tão bem assim com ela. Tinha um pouco de dúvida dela. E o Emanuel eu realmente não sabia. Eu achei que ele não seria Bira e que ele votaria em quem ele achava melhor. Mas ele acabou não dando a justificativa. Eu não sei quais foram os critérios dele. Mas eu achei que eu ia perder, sim. Eu achei que eu ia perder. Não imaginava. E achei muito justo ser uma final tão apertada, porque gosto muito dos dois. E acho que eles tiveram um jogo muito bom. Eu não entendo quem falou em algum momento que a Ana não apareceu, porque ela estava em tudo, ela aparecia em um monte de momento, ela brigou, teve uma pequena rixa ali com o Marco, usou poder, brigou com o Ryan, se infiltrou em aliança, estava no ciclo reverso. Eu acho a jornada dela, assim, maravilhosa. Eu não sei como alguém achava que ela não era boa. E o Ariel, eu tava com ele ali diariamente no privado, sabia que o jogo dele era muito bom. Então, assim, eu falei para eles que eu ficaria chateado de perder, óbvio, ninguém entra aqui para perder, mas eu ficaria muito mais chateado de ter saído, por exemplo, num top 5 sem defender meu caso. Se eu defendo meu caso, você fala que meu jogo é bom, mas que o fulano é melhor, eu vou respeitar isso. Agora, se me esculachassem, falassem que meu jogo era ruim, eu não ia gostar, porque eu não acho de jeito nenhum que meu jogo foi ruim. Então, se é acirrado assim para mim com eles, se fosse com outra pessoa, talvez eu não gostasse. Mas com eles foi uma honra, não foi um problema para mim, eu fiquei bem feliz. É, seu jogo foi bem elogiado pela galera aqui no podcast. Muita gente achou que você ia ganhar, postaram direitinho. É, E uma pergunta antes da gente ir para o nosso bate-bola, que eu sei que você está ansioso. Você Tô... acordou pensando nele. Pensei nisso. É, sobre as provas, você falou sobre a sua aliança com o Ryan, que você tinha um pouco de desconfiança. Fazia parte da sua estratégia, de repente, deixar ele ganhar algumas provas, que a gente viu que ele tinha uma disposição muito boa para as provas, ele ganhava bastante, para gerar esse alvo, ou as provas vocês não tinham interferência, vocês estavam todos tentando ganhar a qualquer momento?
Estávamos todos tentando ganhar, mérito total dele. Todas as provas que ele venceu, mérito total dele e de todas as pessoas. A única coisa que a gente fazia era na afinidade, que era uma coisa que ele não gostava e eu não gostava também, que era na prova de conhecimentos gerais, a gente tomava como base. Então, todas as pessoas da nossa aliança que ficavam baixo na prova de conhecimentos gerais, a gente tinha que manter alta na afinidade. E para mim era um porre para ele também, era uma coisa que a gente concordava. Para mim não fazia sentido. Se você não foi bem na prova de conhecimentos gerais, aí na afinidade eu tenho que sair antes para te deixar? É isso? Não faz sentido. Quer dizer, a gente está lutando pelo ranking geral, todo ponto conta e eu vou ficar me tirando cedo? Aí eu me recusava. Em alguns momentos ele me tirou, aí eu acredito que também ele estava querendo me tirar para me deixar mais baixo no ranking, que ele já tinha me falado no privado uma vez que ele sabia que era eu que ia pelo ranking geral, se eu continuasse do jeito que eu estava, e que isso preocupava ele. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, não tem como saber não, mas eu também não sabia mesmo não, estava meio desconfiado se seria eu ou ele, mas no fim, até ele sair eu já estava na frente dele, mas enfim. Então, nas provas, todas as provas de habilidade que ele fez, mérito dele, algumas a gente se ajudava. Pôster de filme, por exemplo, todos nós acertamos 9, a gente estava fazendo junto em cal, mas ele, muito esperto, mandou primeiro, né? Na hora que ele viu que a gente tinha já acertado a maioria, aí ele foi e mandou. Acho que eram 12 pôsteres, aí ele já mandou na hora. Eu fui o último a mandar, que eu fiquei tentando acertar. Falei, como eu não vou vencer pelo tempo, eu vou tentar vencer por mais acertos. No fim, eu não consegui achar nenhum outro pôster. Tinha muita prova que a gente fazia em cal, muita prova. Mas eu acho que é mérito dele sim. Em nenhum momento eu falei, ah, eu vou deixar ele vencer porque eu tava de olho no ranking geral. Mas na afinidade a gente tinha essa ideia aí. Entendi. Só um último comentário da final. E pensar que essa final quase não teve o Ariel. Menino, que Quase foi loucura. o mate. Imagina. Quase foi o mate. Mas assim, eu Se não fosse sei o como seria o Nicolas lendo desempate. direito, não seria o mate. Amigo, acho que ele vai falar isso com você também, mas a gente achava que o Miklos ia na Ana, porque no podcast aqui com você, ele falou que achava a Ana cobra, falsa, sei lá. Então a gente achou que na verdade ele ia na Ana, que ia ficar 3-3, e a gente queria muito saber como seria o desempate, se seria o ranking geral ou se teriam que votar de novo, mas a gente tava com essa dúvida. Não, mas no final, deixa eu até olhar aqui pra ver se eu não tô louco. Mas a Porque foi Ana. 4-3, não foi? É, e a Ana nem não levou Então, nem voto. isso, mas o que eu tô dizendo é assim, se o Nicolas tivesse votado, eu acho que ele não teria votado no Ariel. Acho que ele teria votado na Ana. Aí ficaria 3 Ariel e 3 Mate. E a gente É, queria saber como seria o desempate disso, entendeu? eu também fiquei curioso pra saber como seria, que eu pensei nisso. Eu falei, e se ele votasse na Ana, não votasse na Porque no Ariel? podcast ele falou que a Ana era falsa, né? Então a gente achou que ele poderia votar desse jeito. Nunca vamos saber, temos que perguntar para ele. É uma boa Vamos perguntar perguntar para para ele. o Nicolas, perguntar para o Henrico qual seria o critério de desempate, para o Diego, para lá. É, Eles que é vão uma saber boa. nos responder. Eu vou ter uma conversinha com eles. Na Ah, é semana. verdade, né? Tô louco É, pra ouvir esse podcast, meu Deus do céu. vamos acertar contrato, vamos ver se você me desbanca. Não, não, não. Fica tranquilo, fica Porque não, tranquilo. porque agora você tem poder de fala, tem, né, lugar de fala para estar aqui no podcast. Você já jogou o Summer agora. Antes se apresentou sem nunca ter jogado. É, vamos trocar então. Eu apresento, você joga ano que vem? Obrigada, essa fase já passou. Já passou, né? Agora você é só Passou, apresentador. já, já Você me agora é só a nossa traumatizei. Ana Clara. Exato. Você pode entrar de Vivian, fica à vontade. Já é uma parceria. Mas então, querido, vamos para o que você está muito ansioso. E eu preparei uma coisa especial para você nesse Ai, meu Deus. joguinho, porque eu vi que você comentou ontem a referência com a blogueirinha. Então, Aham. você já sabe, né, do que se trata, não é mesmo? Sim, sim. Então, não vou nem explicar. Então, vamos Vai. para a primeira pergunta. Um jogador. Um jogador. Ryan. Um jogador bom. Um jogador bom. Christian. Um jogador que Ryan, não eu te é viado. amo. Eu te amo. É o que que você perguntou? Um jogador que não é viado. Um jogador que não é viado. André. Primeiro eliminado. Ah, muito bom. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Quem você acha que no jogo foi sua maior ameaça? Minha maior ameaça foi o Ryan, com certeza. É, e quem você acha. Mas a resposta eu já tenho também, posso dar. Quem você acha que foi o Ariel mais confiável? Quer dizer, o jogador. O jo- Foi o Ariel foi o jogador mais confiável, sem dúvida. E quem você achou que dormiu nessa temporada que, assim, só foi com o fluxo, não apareceu, não jogou, chegou, nem merecia? Meu Deus do céu.
Esse é mais difícil, porque vendo o jogo da Dai, eu não acho que ela tava dormindo, não. Deixa eu ver. Tá. Mas você não sabia suas respostas ontem? Não tava todo ansioso? Esse do jogo dormindo, meu Deus! Eu Cara, sei todos juro os pra podcasts você. eu perguntei. Juro pra você que a pessoa que saiu, que pra mim tava dormindo no jogo, saiu muito cedo. Que era o Gésio. Juro pra você. Porque assim, não acho justo. O Mate, ele tava falando comigo e com a Ariel, ao mesmo tempo que falava com a Jana e com a Ana. O pessoal na plateia chamava ele de planta, mas ele não era. O Cled, ele tava muito acordado também. A gente tinha trocas muito interessantes. Não acho que eles estavam dormindo, acho que seria injusto falar isso. O Hum, Gésio era pra mim a pessoa que tava dormindo, tava acreditando em todo mundo. O Gésio tava dormindo no jogo. opa, Gésio. Vamos lá. Quem você acha? Essa pergunta eu também adoro, que todos vocês respondem. Hum, Quem você acha que foi o mais falso? mais falso. É, Ryan foi o mais falso. Ryan foi o mais falso. o Ryan foi o mais falso. Foi. Na minha opinião, ele foi o mais falso. Ou eu mesmo. Pode votar na própria pessoa? Acho que eu fui o mais falso. Um pouquinho político, mas botar o Ryan sendo que ele estava certo. Certo não, amigo. Ele também tava fazendo um jogo duplo. É, Olha, o Thomas ele já tem um lado, eu já entendi, tudo bem. não tem, eu tô levantando aqui as coisas, porque tanto que no Ryan você vai ver, acho que ainda não saiu o episódio dele. Saiu? Acho que não. Você Não, vai. ainda não. Eu fui indo pontinho por pontinho, eu tava. Então essa aliança tinha o Christian. Você acha que você traiu o Christian? Eu não tava defendendo os dois lados. Entendi. Minha voz ainda tá saindo? Ainda tá. Ah, tá, beleza. Não, mas eu acho que. É porque, assim, falso é uma palavra muito forte, né? Mas também não vou ficar sabonetando, não. Se era pra falar rápido, a primeira pessoa que me vem na mente é Ryan, sim. Ryan. Não, tudo bem, só não acreditou no jogo dele, tá certíssimo. Isso, sim. Uhum. É, E, bom, quem você acha que vai ganhar essa pergunta? Não, não, né? Eu acho que vence o Henrico. Eu também acho. Acho que no final o Henrique sai ganhando porque ele que se entreteve com tudo. Exato, a moderação Eles, é quem mais vence. eles que viram tudo estavam assim, eita! Ó, ano que vem, eu não quero ser apresentador. Eu quero ser moderador. Eita, Tô esse brincando. contrato lá com eles, você vê o que eles fazem. Aí é com você com a chefia. Aí eu já Sim. não tô no meio, não. Mas algum momento seu favorito no jogo? Ai, meu Deus, meu momento favorito no jogo. Ai, com certeza vencer aquele top 5. Saber que eu não passaria pelo júri de conquista. Já pensar em preparar meu texto para a final foi meu momento favorito no jogo. A primeira prova daquelas foi de descobrir quais eram as bandeiras e fazer a quilometragem correta delas na ordem certa. Eu descobri as bandeiras muito fácil. Das 2 vezes que eu joguei, eu descobria rapidão, mas não sabia manusear o site, fazia errado, a quilometragem não ia de jeito nenhum. Quando eu estava terminando de descobrir as bandeiras, as meninas já estavam enviando as fotos. Aí a Ana chegou em 10 casas, eu estava na segunda, que eu só acertei uma. Eu pensei que eu ia perder. Depois veio todas as outras provas, eu fui alcançando e passando elas, e eles também, os meninos. E a última era de mandar foto e eu correndo, meu Deus do céu. Tem um momento que o Diego pede uma colher de pau. A primeira que eu vi era uma colher de pau, só que ela tinha os furinhos, então era um garfo, não era uma colher. E eu juro que eu nem percebi isso. Aí o Diego, isso por acaso é uma colher? Cris, desculpa, não vou conseguir te dar esse ponto. E eu, meu Deus, é isso que vai me tirar. E aí foi uma loucura. E aí quando eu venci foi incrível. Fiquei muito feliz. Então, esse é meu momento favorito. Vencer a maratona do top 5. Entendi. É, e bom, acho que falamos de tudo, muita coisa, quase 1 hora aqui de conversa. Queria que Pois você é. deixasse um último recado, querido, para todo mundo, jogador de moderação, para público, porque né, você ganhou, Sim. não tem mais ninguém jogando. O que você quer falar aqui para a galera? Primeiro, agradecer a moderação, porque eu acho que o trabalho que eles fazem é incrível. As provas são muito legais, eles são muito ágeis. A noite dura aí umas 2 horas, mas passa muito rápido. Eu me entreguei de verdade, sempre me entrego, porque adoro o Henrico. Acho que ele é um ótimo moderador. E aí, hoje em dia, ele tem 2 pessoas do lado dele, que são o Diego e a Benzos, que também são incríveis. Então, agradecer a eles por terem me aceitado no elenco.
Aos jogadores também, porque como eu disse no texto, assim, essa temporada não seria a mesma sem nós. Talvez sem o André e sem o Alexandre não mudaria muita coisa, mas acho que deles para frente tudo poderia ter sido diferente, sabe? Uma troca de um participante poderia acarretar em outra coisa, um cenário completamente diferente, um universo que talvez eu nem estaria aqui fazendo um podcast tão longo, então agradecer o elenco também e principalmente ao Ariel, ao Clédio, ao Mate, a Jana, a Ana e ao Ryan e ao João também, o João, adoro ele. Essas pessoas em especial. Eu não sei se o Ryan vai ouvir até o fim, eu citei ele muito, muito, muito. É, agora, nessa parte de falsidade, até fiquei um pouco assim, espero que ele não fique chateado comigo, porque assim, sempre quis tirar ele, nunca confiei nele, mas todas as trocas que a gente teve em níveis pessoais foi muito legal, eu gosto muito dele. O Ariel, sem palavras também, a gente tinha uma conexão muito forte. A gente falou muito mais de jogo do que de vida pessoal, falamos um pouco de vida pessoal em alguns momentos, era mais tipo assim, a gente não parava um tempo para falar só de vida pessoal e esquecer o jogo. Era tudo misturado, isso é o que eu mais gosto. Agradecer ele pela jornada, porque foi incrível ter ele como parceiro. E também a Ana, que chegou na final comigo. Em muitos momentos eu desconfiei dela, em muitos momentos eu confiei. Gosto muito dela, ela é uma mulher muito forte. E fiquei muito feliz de também compartilhar esse jogo com ela. Então, a todas as pessoas, em especial esses que eu citei. Entendi, Cris. Muito obrigado. Foi muito bom acompanhar seu jogo. Muito bom ver você jogar depois de tanto tempo fora. Espero que você tenha aproveitado, tenha curtido essa vitória. Entrou no Hall da Fama aqui de 2 vezes winner. Parabéns. Muito bom falar com você, querido. E para você que acompanhou todo o podcast, acompanhou toda a nossa jornada aqui, fiquem ligados que ainda vai sair mais um episódio com a moderação, conversando sobre toda essa temporada. Vai ser muito bom. E é isso, gente. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e até o próximo e último episódio. Beijo.